Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paideia. Hoje pra gente continuar nosso papo e nossa série sobre a história da civilização romana, hoje chegando no processo de decadência. Então no último vídeo vimos um pouco sobre o período imperial, o Alto Império, o início do Império Romano marcado pela estabilidade, pela prosperidade econômica e política romana, e a partir aí do século II para o século III, o início das crises políticas, né, as grandes disputas políticas e o enfraquecimento econômico que vai levar à decadência do Império Romano. Então, a partir deste momento, a partir em especial do século II, Roma começa a ser atingida por uma série de problemas, começa a ter uma série de dificuldades administrativas pelo tamanho do seu império e também no sentido das disputas de poder, as corrupções, a falta de dinheiro para manter os seus exércitos e as fronteiras para defender o Império Romano. Roma passa a viver a partir do século II e século III a intensificação das invasões bárbaras, o que também provoca uma série de instabilidades políticas, levando muitos dos imperadores durante o século III e IV a governarem por curtos períodos de tempo, o que traz de volta justamente aquelas discussões e aquelas disputas políticas que levaram Roma na transição da República para o Império. Os generais voltam a ser grandes ou voltam a conquistar e se transformar em grandes figuras políticas que começam a ter ou serem vistos como capazes de resolver ou reequilibrar a política e os problemas que Roma vivia neste momento. Então, somando todos esses fatores, Roma inicia aquilo que conhecemos como Baixo Império Romano, marcado pela intensificação em especial do processo de ruralização da sociedade. Esse momento é marcado por uma transição, um êxito rural que vai se intensificando conforme também vai se intensificando as invasões bárbaras. Então, quando a gente olha para essa decadência, o império, a estrutura administrativa de Roma não ficou sentado vendo. Os últimos grandes imperadores de Roma não esperaram o império ruir literalmente. E aí algumas tentativas de recuperação e de salvar o Império Romano marcam a história do final deste império. Destaque para o ano de 384, quando assumiu como imperador Diocleciano. Então, vendo a ruína administrativa de Roma, Diocleciano tentou algumas reformas políticas e administrativas para tentar salvar o império. E uma dessas tentativas foi a divisão do império naquilo que ficou conhecido como tetrarquia. Ele dividiu o Império Romano em 4 partes, colocando os tetrarcas, pessoas que seriam responsáveis, a mando dele, pessoas de confiança dele que seriam responsáveis por administrar cada uma das 4 partes. A intenção de Diocleciano era aumentar a fiscalização e resolver principalmente os conflitos. Em um primeiro momento, esse sistema da tetrarquia deu bons resultados, justamente porque permitiu que ele tratasse os problemas de forma mais direta, melhorou a administração desses territórios e ele também conseguiu controlar os grandes levantes e as grandes invasões bárbaras nesse momento. Mas num segundo momento, a partir de 305, a segunda leva dos tetrarcas não vão dar o mesmo resultado e vão acabar mostrando alguns limites, principalmente pelo aumento das disputas de poder, a ambição de alguns generais de ocupar esses cargos e também a dificuldade de controlar administrativamente esses territórios tão distantes de Roma. Então, o Diocleciano, enfim, consegue dar um resultado positivo num primeiro momento, mas não é efetivo para salvar Roma. O imperador que sucedeu Diocleciano foi então o imperador Constantino, que decidiu fazer novas reformas administrativas e reunificar sobre o seu comando e o seu controle o Império Romano a partir do ano de 324 até 337.
Constantino, nesse período, decidiu então mudar para tentar salvar administrativamente o Império Romano, decidiu mudar a capital. Então é ele que muda a capital de Roma, né, do Império Romano de Roma para Constantinopla. Então no ano 330, Constantino pega a antiga colônia de Bizâncio e transforma na nova capital, ou na capital oriental do Império Romano, levando em consideração que nas invasões bárbaras, a parte ocidental do Império, do que hoje forma a Europa, foi muito mais atingida e impactada pelas invasões bárbaras. Já a parte oriental, que hoje forma aí o país da Turquia, Oriente Médio, ela sofreu menos com as invasões bárbaras, fazendo com que sua estrutura administrativa e econômica, principalmente, mantivessem-se de forma mais estável. Então, transferir a capital, né, para a cidade de Constantinopla seria uma forma de manter, né, e fortalecer o governo romano para abrir caminho justamente para uma tentativa de recuperação política e econômica, o que vai acabar não se concretizando, devido ao fato de que, enquanto a parte oriental se estruturou e manteve uma organização mais efetiva e mais forte, principalmente militarmente, a parte ocidental acabou ruindo. Então, no ano 395 depois de Cristo, o imperador, né, Teodósio, então restabelece a divisão e vai implementar um sistema duplo, tá, do Império Romano, dividindo oficialmente o território romano. Agora surgindo então o Império Romano do Ocidente, não mais capital em Roma, pelo fato de que a desintegração administrativa fez com que a cidade de Roma também passasse a ser uma cidade absurdamente instável. Então ele transfere a capital de Roma para Milão. Então a capital, no final do Império Romano, a capital do Império na parte ocidental passa a ser Milão, enquanto no território oriental, o Império Romano então passa a ser administrado a partir da cidade de Constantinopla. Então, na prática, esta divisão não impediu que a crise, o esfacelamento do Império Romano do Ocidente acontecesse em Roma. Já a parte oriental conseguiu manter o seu regime político administrativo, fortalecendo-se e mantendo suas estruturas, o que mais tarde vai acabar dando origem então ao Império Bizantino. Já a parte ocidental acaba se fragmentando com as invasões bárbaras, até que no ano de 476 o Império Romano é atingido então pelos Hérculos, e o último imperador, o Rômulo Augusto, acaba sendo deposto e oficialmente o Império Romano do Ocidente, em capital em Milão, acaba desaparecendo ou se fragmentando administrativamente, enquanto o Império Romano do Oriente vai permanecer vivo por cerca de mais 1000 anos, formando e dando origem então àquilo que na história nós vamos conhecer e vamos chamar de Império Bizantino. Então, a partir daí, né, se deu a decadência do Império Romano, ok? Gostou do vídeo? Deixa aí a sua curtida e segue o canal.